E a paz do Senhor, que irmão Felipe, estamos juntos mais uma vez para falar e refletir em torno do nome de Jesus. O Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amém? Hoje nós estamos sequenciando a série de reflexões sobre as táticas do espírito do anticristo. Sabemos que o espírito do anticristo, que na verdade é Satanás, mas para minha argumentação aqui, eu o trato como espírito do anticristo porque é a ação que Satanás faz no mundo, desde a sua queda do céu até aos dias atuais, é se opor a Cristo. E ele não apenas se opõe a Cristo, ele se opõe a Cristo e ele leva o mundo todo a se opor a Cristo num sistema organizado de táticas, de manobras, de criações para poder se opor ao Senhor. E de que forma ele se opõe? Ele se opõe procurando minar o interesse pela mensagem do Evangelho, minar ou desacreditar a mensagem, ou tirar a mensagem que fala sobre Jesus, que fala sobre a salvação de foco, e assim ele usa diversas armas. E ele ataca por fora, e ele ataca por dentro, e ele ataca com todas as armas ao mesmo tempo. A gente está falando de 14 métodos, de 14 armas, de 14 táticas que ele usa. E eu não vou dizer que ele usa uma só, mas ele usa todas ao mesmo tempo. E assim, cada vídeo a gente está meditando em uma, com a meditação breve, rápida. Muitas vezes a gente não entra em argumentos profundos sobre alguns temas que a gente possa dizer, porque o nosso objetivo é um objetivo bem panorâmico, trazer uma visão panorâmica. Mas se existe alguma coisa e você queira sublinhar esta coisa para que a gente possa falar sobre ela, comente aqui nos comentários e nós estaremos falando sobre este assunto em um vídeo à parte. Aí quando chegar o próximo vídeo, nós falaremos, tem um vídeo que nós publicamos à parte para responder aquela pergunta. Ou você mesmo acompanhando aqui o nosso canal, Felipe / Cristão, poderá assistir esse vídeo à parte, fazendo a observação que você fez, ok? Então eu falei que o espírito do anticristo tem como tática destruir os princípios morais judaicos cristãos e também procura promover outros. E em terceira tática, ele procura promover tudo o que contradiga ou se opõe a Cristo Jesus e a sua palavra. Então, tudo o que se manifesta neste mundo e que se manifesta como uma oposição ferrenha a Cristo, logo Satanás e seus adeptos, os seus seguidores, procuram elevar isso a um status de grandeza para que isso possa ocorrer, para que isso possa ter lugar para tentar sufocar a palavra de Deus. A gente sabe que Charles Darwin era um cristão, mas ele teve lá a sua ideia, não digo que era um cristão devoto, ou se era um cristão devoto, ou se era um cristão nominal. Eu digo que ele era um cristão, pela história a gente sabe. Mas ele lá teve a infelicidade de fazer a sua argumentação e por a sua argumentação lançar o seu livro, A Origem das Espécies. E aí os ateus viram no seu livro
um argumento muito grande, muito poderoso, né, para poder contradizer as palavras do cristianismo. Então, o que eles fizeram? Eles alavancaram, eles colocaram ibope naquilo, eles incentivaram aquilo. E isso a gente vê, por exemplo, quando há uma perseguição contra um grupo, ou uma minoria, ou contra um grupo social, como houve ali aquele incidente, aquele incidente infeliz daquele que aquele policial fez, né, de que sufocou lá e até matou, sufocando com a perna o negro, o cidadão, né? E com isso houve uma repercussão mundial, houve uma revolta, houve uma comoção das massas por justiça, né? Vidas negras importam, né? Mas quantas vidas cristãs são mortas pelo mundo afora? Quantos cristãos são privados de sua liberdade, são perseguidos e não se dá ibope? E quando aquelas igrejas foram queimadas ali, pertinho de nós aqui no Brasil, e cadê o ibope? Cadê o glamour? Ou seja, quem que foi lá falar, olha, quem que foi promover, cadê a comoção das massas, né? Vidas cristãs importam, né? Não desmerecendo, não tire a minha palavra do contexto, por favor. Mas o que é o que eu quero dizer? E da mesma forma como eles desmerecem aquilo que acontece conosco, aquilo que se opõe a nós, há um merecimento muito grande, como eu dei o exemplo lá da teoria que contradiz a teoria do criacionismo. A teoria da evolução veio então como uma avalanche, porque muitos se agarram a ela, mesmo muitas vezes provando a contradição dela por argumentos e por ciência. No entanto, eles procuram estabilizar e fortalecer as bases dela para que ela se mantenha lá, justamente porque ela é o baluarte, a coluna na qual eles estão sustentados, né? Ok? Então, ou seja, assim, igualmente, acontece com muitas outras coisas. Tudo o que contradiz, o que se opõe a Cristo Jesus e a sua palavra é elevado por este espírito do anticristo, né? Eu falo, o espírito do anticristo, na verdade, Satanás. Mas não é só Satanás. É Satanás e todos aqueles que o seguem e uma mentalidade, um sistema, o que a gente chama de mundanismo, né? Que se opõe mesmo a Cristo e a sua palavra, se opõe mesmo ao cristianismo. Então a gente tem várias áreas em que a gente pode pontuar aqui sobre que o inimigo ele vai levantar em várias áreas barreiras contra o cristianismo e promovê-las a status de grandeza. Por exemplo, há os movimentos da área dos movimentos sociais, o movimento homossexual e o movimento feminista tem as suas legitimidades, e a gente não está questionando aqui a questão da legitimidade, a gente está questionando a mentalidade anticristã que está por trás desses movimentos, que faz com que se levante contra a palavra de Deus, se levante contra Cristo, se levante contra o que Deus diz de forma terrível, né? Porque o movimento feminista ele tem a sua legitimidade, né? As mulheres têm os direitos de lutar pelo seu lugar, né? Mas aí, quando a gente vê lá
relatos de mulheres que entram nu na igreja, que mijam na igreja, que joga bosta que joga fezes, né? A palavra mais diferente. Em portas de igreja. A gente vê que quando a gente vê que eles não olham para a gente com um olhar bom. E a gente não espera isso. Não, o crente verdadeiro não espera isso. Ele não espera ser amado, não espera ser aplaudido pelo mundo, não. Jesus disse, olha, se a mim me perseguirem, também perseguirão a vocês. A gente não faz motivo para ser perseguido, a gente não caça perseguição. A Bíblia diz, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas o fato de nós elevar a Cristo como real pendão, isso já faz com que eles fiquem irados, né? Que outro movimento, né? Teoria da evolução e existência de vida extraterrestre. Por que essas duas ideias casam? Muito bem. Vou dizer por quê. Teoria da evolução, ela explica a forma como todas as coisas vieram a acontecer de uma forma independente de Deus, ou seja, independente de uma ação sobrenatural, e, ao mesmo tempo, de forma natural e gradual, levando eras e eras e eras. A existência de vida extraterrestre pega todos os fenômenos sobrenaturais e transforma eles em fenômenos psíquicos e materiais. Ou seja, não é mais algo sobrenatural, é algo psíquico e algo material. Ou seja, é uma materialização do sobrenatural e, ao mesmo tempo, é um desprezo pelo divino, né? Tem aquele filme tem um filme, esqueci um filme que foi do mesmo produtor de Aliens. Eu já esqueci o nome do filme. Mas é um filme que fala sobre que os homens vão para um outro planeta e descobrem lá vestígios da humanidade, descobrem que aqueles homens eram os engenheiros, dá até esse nome, que criaram nós de forma genética, imitando eles. Assim, há essas e várias outras teorias bombam pelo mundo assim, igual como se fosse uma mina de água, com muita água saindo com força. Por que tantas ideias vêm para contradizer a palavra de Deus? Porque esta é a ação do inimigo. Então ele atua lá no campo dos movimentos sociais, em vez dos movimentos sociais serem simplesmente lutando pelos direitos deles. Ao mesmo tempo que eles lutam pelos direitos deles, eles se opõem ferrenhamente ao cristianismo, porque a palavra de Deus, ela não barganha a sua verdade. A palavra de Deus, ela não é uma verdade, ela é a verdade. E ele ataca no meio científico, transformando aquilo que é espiritual com argumento falando que aquilo é material, materializando, sendo uma visão materialista. Terceira coisa que eu coloquei aqui. E no ambiente religioso, trazendo várias teorias e teologias e promovendo religiões exóticas no meio dos países chamados cristãos, né? Aí vem lá o espiritismo, que é uma versão espírita do cristianismo, né? Tanto que eles têm até o Evangelho segundo Allan Kardec. Tem lá as religiões afro-brasileiras, né? Tem lá o islamismo, que são elevados, né? Não digo muito tanto as religiões afro-brasileiras, mas o islamismo é elevado. Você já ouviu falar em cristofobia?
Não. Mas você já ouviu certamente falar sobre islamofobia nas grandes mídias, né? Se eu falar aqui dentro do YouTube, alguém falando sobre cristofobia. Mas lá nas grandes mídias, você ouve falar sobre islamofobia. Ou seja, as pessoas com aversão e medo ao islamismo. Mas você não vê elas falarem sobre aversão e medo ao cristianismo, a Cristo. Então vocês entendem a lógica por trás disso? Não é que eles façam isso de forma consciente, ou talvez alguns façam sim, mas é porque o inimigo que está por trás ali promove essa mentalidade, essa oposição contra tudo que é cristão, contra tudo o que é do Senhor. A gente vê que no Natal se criou a imagem do Papai Noel. Então, o Papai Noel ele é elevado a status do símbolo maior do Natal. Ou seja, não existiria Natal sem Papai Noel. Existem alguns filmes que dizem que o Natal, que trazem aquelas ideias, alguns filmes de Natal, a ideia de acabar com o Natal. E como é que eles fazem para acabar com o Natal? Eles fazem para acabar com o Natal o seguinte: sequestrando o Papai Noel ou impedindo o Papai Noel de voar com as suas renas e seus carros. Por quê? Porque se Papai Noel não chegar nas casas de todo mundo com o presente, então o Natal acabou. Como se prender ele, impedisse o Natal, ou seja, tornando ele então o símbolo maior do Natal. E para muitos, infelizmente, tem sido o símbolo maior do Natal, porque eles esquecem que o Natal verdadeiramente é Jesus Cristo, que o símbolo maior do Natal, na verdade, é o Filho de Deus, é aquele que veio para mudar, resgatar, para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ok? Então, ou seja, aí o inimigo vem num ambiente social, num ambiente científico e num ambiente religioso. No ambiente social, promovendo todas as ideologias e movimentos que contradigam a palavra de Deus, que se opõem à palavra de Deus. No meio científico, elevando todas as teorias e filosofias e ideias a status de grandeza. No meio religioso, dando atenção às demais religiões, mesmo num país chamado cristão, né? E sufocando o cristianismo das diversas maneiras como eles possam fazer, ok? Ao mesmo tempo que eles fazem isso, dentro da igreja eles vêm lá com as suas com teologias que enfraquecem a expressividade do cristianismo. Eles elevam essas teorias dentro do próprio cristianismo e elas acabam enfraquecendo o cristianismo, como a teologia liberal, né, que surgiu por volta do século 18 e 19, né, e que trouxe diversas ideias e que acabou esvaziando a espiritualidade da palavra de Deus e criou um ceticismo, contra a palavra de Deus, contra tornando o cristianismo uma religião moral, uma religião bem fraquinha, tirou, né? Eu não vou entrar em profundidade sobre essa teoria, uma vez que você pode encontrar muitos vídeos bons aprofundando, e você vai poder entender o porquê que essa teoria é má. Então você vai achar muitos vídeos bons, mas eu fiz algumas observações aqui. Segundo os mesmos, qualquer religião é uma forma de travar o crescimento pessoal e intelectual das pessoas. Isso aqui não é a... Deixa eu ler mais para você entender o que eu quis dizer aqui. Há também o ativismo ateu dentro do campo religioso, né? São como se fosse uma religião, né? Só que uma religião sem Deus, né? Há o ativismo ateu,
Muito presente nos Estados Unidos e União Europeia. Esse grupo não se trata de simples ateus, mas de ateus organizados em entidades que buscam, segundo eles, a promoção da verdade e do esclarecimento. Segundo os mesmos, é o que eu estava lendo, qualquer religião é uma forma de travar o crescimento pessoal e intelectual das pessoas. As pessoas esquecem que os grandes avanços que trouxe a nossa sociedade até os dias de hoje foi graças ao cristianismo. Talvez se o cristianismo não tivesse cristianizado a Europa, eu penso que nós não chegaríamos ao que nós chegamos hoje, poderíamos estar talvez bem atrasados, talvez teríamos alguns avanços, mas seria muito lento, né? Mas estranhamente só atacam os cristãos, ou seja, ele diz que as religiões é a forma de travar o crescimento pessoal e intelectual das pessoas, mas estranhamente eles se opõem a nós. Eles atacam mais e de forma ferrenha são nós, os cristãos. Por que será? Né? A gente já tem essa resposta na palavra de Deus. Né? Se opõem a Cristo, logo se oporão também a nós. Né? Nós não somos maiores do que o nosso Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por estarmos comparados ao nosso Mestre, por estarmos igualados a Ele, né? Glória a Deus. Mais uma coisa que eu escrevi aqui. Oficialmente, a teologia liberal se iniciou no meio evangélico com o alemão Friedrich, eu não sei ler aqui, não domino alemão não, 1768 a 1834, o qual negava a sua autoridade e igualmente a historicidade dos milagres de Cristo. Ele não deixou uma só doutrina sem contestação. Para ele, o que valia era o sentimento humano. Se a pessoa se sentia a comunhão com Deus, ela estaria salva, sem crer no Evangelho de Cristo. Aí escrevi aqui. Isso implica em um universalismo. Hoje em dia, as chamadas igrejas progressivas e inclusivas, ou teologia inclusiva, né? Ou seja, uma visão universalista, uma visão que descarta a pregação do Evangelho, porque não existe necessidade de pregação do Evangelho, porque no final Deus vai salvar tudo, né? E por último aqui, que eu não tinha observado, no campo da medicina também há uma promoção da parte do inimigo, né? Ele promove tudo aquilo que se opõe ao que a palavra de Deus fala, né? Ele legaliza o aborto, ele aprova o uso da maconha. Não estou falando de questão de uso medicinal, não. Eu estou falando de uso recreativo mesmo, né? Ele aprova a eutanásia, né? Ele aprova a mudança estética de sexo. Por que eu coloquei mudança estética? Porque é uma mudança apenas aparente, né? Só do lado de fora. A pessoa está ainda sendo um homem, sendo mulher. Mesmo que eles consigam construir um aparelho reprodutor e colocar na pessoa, de acordo com o sexo que a pessoa queira, algo que seja funcionante, mesmo que eles consigam fazer isso, eles não conseguem, todavia, mudar o DNA da pessoa. Se fizesse um clone daquela pessoa, certamente o clone nasceria do mesmo jeito, e não de acordo com a mudança estética que eles fizeram. Ok? E o quarto tática do espírito anticristo, nós vamos falar no próximo texto. Eu já deixo o título aqui para você. Na próxima reflexão é esse: minando a fé dos cristãos e simpatizantes da fé cristã. Ok? Fiquem com Deus e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que esse vídeo é uma benção para você, né? Eu tinha prometido no final da aula das série sobre música, que eu ia estar postando na descrição um pequeno comentário explanando a última pergunta, que foi lá, quando a minha música é uma adoração, e até hoje eu não o fiz, devido a muita correria, mas eu estou trabalhando na ideia, de breve eu estarei postando lá um complemento, juntamente com a apostila que já está postada na maioria dos vídeos daquela série. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.